conhecido da Bíblia, Lucas capítulo 24, a partir do versículo 13. Quero colocar primeiro o texto, depois nós vamos caminhando nesta palavra. Lucas capítulo 24, versículo 13. A minha versão é a revista atualizada. Amém. As pessoas que estão entrando aí, louvado seja Deus. Lucas capítulo 24, a partir do versículo 13. A palavra de Deus diz: naquele mesmo dia, dois estavam a caminho da aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversavam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como se impedidos de o conhecer. Então Jesus lhe perguntou para eles: que é isso que que é isso que vos preocupa? E de que vocês andam tratando a hora que vocês vão caminhando? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? E ele lhe perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso, e já é o terceiro dia que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que estavam conosco nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo e não acharam o corpo de Jesus. Voltaram, disseram elas terem visto uma visão de anjos, as quais afirmavam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Obrigado, Jesus, por essa palavra santa, pura e poderosa. Senhor, que essa noite o Senhor fale conosco, fala conosco que estamos aqui, fale com as pessoas que estão na live, que o Senhor abençoe poderosamente a nossa vida, porque o Senhor é aquele que nos fala, mesmo nos momentos de dificuldade, o Senhor sempre fala conosco, em nome de Jesus. Amém, igreja? Esta palavra bem conhecida, mas quero trazer essa noite para o seu coração aspectos diferentes, porque esses dois que voltaram de Jerusalém, viram a crucificação, viram a morte de Jesus, viram e ouviram coisas ruins, presenciaram tudo aquilo. E diz a palavra de Deus que no versículo 14, eles estavam conversando a respeito de todas aquelas coisas que aconteceram de ruim. Seguiam para o lugar que decidiram voltar, não é mesmo? Mas falavam daquilo que ouviram e viram lá em Jerusalém. E hoje, diante de tantas notícias, muitas pessoas, nos seus afazeres, nas coisas que estão fazendo em casa, uns já voltando ao trabalho, estão falando somente daquilo que estão vendo e ouvindo, estão falando entre si essas coisas, estão falando entre si as coisas, o coronavírus, o que aconteceu com o Moro, olha o que está acontecendo. E é isso que eles estavam falando. Sim, estavam falando de coisas que eles viram e ouviram, mas entre eles não estavam falando da palavra de Deus. Esqueceram que Jesus falou. Aquilo que viram, aquilo que eles ouviram era mais forte. Estavam falando daquilo que viram que marcou mais do que aquilo que Deus já havia falado para eles. E olha que interessante, versículo 15. E aconteceu que enquanto eles conversavam, que a conversa virou uma discussão, o próprio Jesus aproximou deles e começou a caminhar com eles. Declare comigo: Jesus está comigo.
Jesus está com você. Ele está caminhando. Posso ouvir um glória a Deus aí? Ele não saiu da sua caminhada, ele não saiu dessa dificuldade, ele está com você. Por isso que Jesus se apresentou, porque a conversa, meu irmão e minha irmã, estava descambando. Já não era uma conversa, já estava uma discussão. E esta conversa que virou uma discussão, porque eles ficaram olhando somente as coisas terrenas, esqueceram daquilo que Deus falou com eles. Oli cantalabachai, esqueceram do que Jesus já havia falado com eles. Esqueceu que há um chamado sobre a vida deles. Há um chamado sobre a sua vida. Há um chamado sobre a minha vida. Deus está no controle da sua vida. Deus está no controle da minha vida. Creia no que eu estou te falando hoje. E ao ficar olhando para essas coisas terrenas, meu irmão e minha irmã, aquilo entrou no coração deles. Olha aí. A palavra de Deus diz que o nosso coração é a porta de entrada, né? Jesus mesmo falou ali na sua palavra: eis que estou à porta e bato. A porta do seu coração é a porta de entrada. E aquilo que eles ouviram e aquilo que eles viram entrou no coração deles. Por isso que eles estavam desse jeito, ao ponto de Jesus estar andando do lado deles e eles não reconhecerem. Parece que eu estou falando só deles, mas muitas vezes somos assim, né? Estamos olhando o noticiário, estamos olhando as coisas que estão acontecendo aí fora, né? E esquecemos que Jesus está do nosso lado. Amém? Declare comigo: Ele está comigo. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Olha o versículo 16, acompanhe comigo. Mas os seus olhos, ou seja, os olhos deles, estavam como impedidos de reconhecer. Olha que interessante. Tamanho era aquilo que eles viram e ouviram, entrou no coração deles de uma forma que estavam impedidos que Jesus estava do lado dele. Jesus andando do lado deles, e eles estavam impedidos de enxergá-lo. Você vê como é forte as coisas que muitas vezes acontecem, né? Ela nos impede de ver que Deus está falando na nossa vida, que Deus está fazendo na nossa vida. Mas naquele caos, naquela tristeza, Jesus estava trazendo boas novas do céu. Amém? Declare comigo: nessa noite, Deus vai trazer boas novas do céu. Você crê nisso? No momento de dificuldade, preste atenção. Parece que é uma coisa impossível, pastor, olha o que está acontecendo. Mas naquele momento, Jesus não veio trazer histórias, ruins para eles. Veio trazer a notícia do céu. Chegar para eles e dizer assim: não é bem isso que vocês estão vendo. Lá vocês viram muitas coisas ruins, mas fique tranquilo. Estava no plano do meu Pai. O Pai sabe o que está fazendo, meu irmão e minha irmã. No meio daquela confusão, no meio daquela dificuldade, Jesus entrou naquela situação, viu que precisava estar ali, viu que precisava fazer uma interferência, porque eles já estavam desanimados, voltando para casa, deixaram Jerusalém, né? Muitas vezes não entendemos que quando nós desanimarmos muito, Deus fará uma interferência pessoal na nossa vida. Ele sabe o momento, Ele sabe quanto eu e você aguentamos, Ele sabe quanto essa nação aguenta. Você sabia disso? Deus sabe até onde nós aguentamos. E naquele momento Jesus não veio trazer, palavras de sabedoria humana. Pelo contrário, Ele veio trazer boas novas para eles. E olha o versículo 17. Estamos caminhando na palavra. Vamos orar daqui a pouco. Então Jesus perguntou para eles: o que é isso que preocupa vocês? Você viu? Jesus sabia que algo estava preocupando eles. É como se Deus estivesse falando para mim e para você aqui essa noite:
O que está preocupando você? E talvez você esteja olhando para mim e falando assim: olha aí, pastor, você não está ouvindo noticiário, né? Só tem notícia ruim. Mas o que será que está preocupando você? Jesus estava preocupado com eles, né? Quantas pessoas presenciaram a crucificação de Jesus, não foi? Mas naquele momento Jesus estava preocupado com ele. Declare comigo: essa noite Deus está preocupado comigo. Você quer que Deus está preocupado com você? Naquele momento estava preocupado com eles. Mas olha que interessante. E Jesus perguntou para eles: o que é isso que vocês estão preocupados? E eles pararam naquele momento e estavam tristes. Ou seja, Jesus queria que eles relatassem o que está acontecendo. Mas o que está preocupando? Jesus quer ouvir deles. Declare comigo: nessa noite Deus quer ouvir de mim. Por isso que é importante a oração pessoal. Por isso que é importante nós estarmos orando para Deus. Jesus queria ouvir esses relatos. Quais foram os relatos? Lembra dos 12 espias? Foram 12. 2 voltaram dando um relato. Não um relato só do coração deles, mas eles relataram aquilo que Deus falou. Josué e Caleb voltaram com outro relato, porque eles viram gigantes. Eles viram que a terra era boa, mas tinha gigantes. Mas o que Deus tinha falado, não falou dos gigantes. Diz que a terra era boa e emanava leite e mel. E quando eles voltaram, eles disseram assim: ó, a terra é tudo o que Deus falou. Você vê que coisa interessante? Os outros disseram: não, mas tem gigantes. Não, mas não foi isso que Deus falou. Deus disse que a terra emana leite e mel e queria nos dar aquela terra. Você vê que coisa interessante? Os 2 tinham convicção do que Deus falou. O que viu e o que eles ouviram não atrapalhou aquilo que Deus falou. Não deixe as notícias, meu irmão e minha irmã, atrapalhar aquilo que Deus falou sobre você. Posso ouvir um glória a Deus aí? Porque às vezes somos assim, ouvimos uma palavra profética e às vezes começa a acontecer coisas e começa a influenciar o nosso coração, como se Deus não tivesse falado. Começa a acontecer coisas ruins e achamos que, eu não acho que foi, acho que Deus, acho que o pastor estava meio entusiasmado aquele dia. Tomou muito café. Eu não sei se foi bem que Deus falou isso. Eles estavam na mesma situação, esqueceram que Jesus disse que ressuscitaria ao 3º dia. E esse texto, ele nos fala muito bem sobre isso, porque aquilo que nós falamos nos influencia. A palavra de Deus diz ali em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13, eu vou dar 2 textos para você. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13, carta de Paulo aos irmãos de Coríntio. Ele diz assim: tendo porém o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso falei. Também nós que cremos, por isso também falamos. Olha aqui, meu irmão e minha irmã, presta atenção. Mesmo nesse momento de dificuldade, não reproduza aquilo que estão falando. Reproduza o que Deus está falando de você. Posso ouvir um glória a Deus aí? Isso é importante. Imagine Sara e Abrão. Sara estéril. Abrão já era velho, muito velho. Todo mundo sabia que Sara era estéril. E todo mundo olhava para Abraão e falava assim: esse aí já passou da idade. Mas quando Abraão estava ali, ele começava a chamar por Sara, mãe das nações. E ela falava assim: ô pai das nações. Posso ouvir um glória a Deus aí, meu irmão? Nós temos que falar aquilo que a Bíblia diz que nós somos. Porque Deus disse para Abraão: você será pai de multidões. Sara será mãe de multidões. Posso ouvir um glória a Deus aí? É essa a palavra de Deus que eu quero te trazer hoje.
Deus quer que você entenda isso. Deus quer que você pegue essa palavra e comece a reproduzir ela. Porque é isso que vai dar certo na minha vida e na sua vida. Contra todos os prognósticos. Abraão estava demorando, não foi assim? A bênção não chegava, a bênção demorava. Ó, Deus falou, mas eu entusiasmado. Ô Abraão, acho que você comeu muito. Não foi bem assim que Deus falou. O tempo foi passando e as coisas não aconteciam. E às vezes, meu irmão e minha irmã, somos assim. A palavra de Deus diz para nós pensarmos coisas lá do alto, como dizem Colossenses. Pensai naquelas coisas que são do alto, naquelas que são coisas de Deus. Ole canta lá basurianda bacorechei. Naquelas coisas que são de cima, nas coisas que Deus anda falando na sua palavra, nas palavras proféticas. Pense naquelas coisas, né? Desligue um pouco aquele noticiário, né, meu irmão e minha irmã? Tem uma rede de televisão aí que é só misericórdia. Se você ligar aquilo ali, você fala, a vida já acabou. E não é isso, né? Vai lá acabar para eles, mas não para nós. Posso ouvir um glória a Deus aí? Não se desespere, né? As pessoas que ficam ouvindo essas coisas, elas entram em desesperos, né? Às vezes as pessoas mandam um áudio para mim e falam, meu Deus do céu, você tem certeza que essa pessoa é cristã que mandou esse áudio? Não, mas foi Deus que falou. O próprio Jesus disse, olha, aquele dia, nem o Filho do Homem sabe. Sabia disso? Só o Pai. Então você está guardado por Deus. Posso ouvir um glória a Deus aí? Deus vai falar com você, meu irmão e minha irmã. Fique tranquilo, né? Hoje nós estamos no Novo Testamento. O Messias já entrou. Sabia disso? O Messias chegou. No Velho Testamento, o profeta chegava, era bênção ou maldição, não tinha meio termo. Mas no Novo Testamento entrou a componente do Messias, Pai, Filho e Espírito Santo. A palavra profética hoje, ela tem uma dinâmica dessas três figuras. Deus pode entrar e avisar o que está acontecendo, e dizer, olha, está acontecendo isso. E o Espírito Santo pode trazer revelação, olha, está acontecendo por causa disso. Mas sempre vai entrar o Filho, e o Filho vai dizer o que você tem que fazer, porque Ele é a porta de salvação. E a porta não está fechada, ela está aberta. Viu, meu irmão? Então, se te entregarem palavras proféticas, examine essas escritas, examine aquela palavra. Porque Jesus estava com ele naqueles acontecimentos. Olha o versículo 18, estamos caminhando na palavra. Volte para o texto. Um porém chamado Cleopas respondeu, és o único porventura que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências dos últimos dias. Jesus estava lá na cruz, viu tudo. Mas a mensagem de Jesus era diferente. Ele estava trazendo algo do céu. Essa noite, Jesus vai trazer algo do céu para você e para mim. Você crê nisso? Posso ouvir um glória a Deus aí? E o versículo seguinte, Jesus teve que começar a explicar as escrituras para ele, né? Porque eles começaram a dizer, olha, esse Jesus, que era poderoso, que era forte em palavras, as autoridades o crucificaram. Viram aquilo e esqueceram que Jesus falou. Ou seja, o que aconteceu determinou a vontade do coração deles. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Vendo como a palavra de Deus, Deus é fiel, meu irmão. Nós não vemos, mas a palavra de Deus, ela é fiel para se completar. Por quê, pastor? Porque ela nasceu no coração de Deus. Às vezes não estamos entendendo. Alamachuri cantarabachai. Mas o Espírito Santo está falando com pessoas aqui, você não está vendo, mas a minha palavra já está se cumprindo e você não percebeu ainda.
Jesus chegou ali e nem perceberam, né? Acharam que era qualquer um, e às vezes somos assim, né? Às vezes Deus fala algo para nós e achamos, essa foi só uma palavra. Mal sabe você que você vai sair daqui hoje e anjos de Deus vão andar com você. Você sabia disso? Você não vai perceber, mas eles vão te acompanhar. Eu tenho certeza que eu estou te falando aqui. E ele está dizendo aqui no versículo 21, acompanhem comigo, estamos caminhando na palavra. Olha o versículo 21. Ora, nós esperávamos, né, que ele fosse redimir Israel. Mas já passou 3 dias e nada aconteceu. É isso que ele estava falando para Jesus. Ele tinha uma expectativa. E qual a sua expectativa de tudo isso que está acontecendo? Os dias estão passando e parece que as coisas não estão andando. Mas não deixe, meu irmão e minha irmã, a sua expectativa ultrapassar a palavra de Deus. Porque se Deus falou, Ele vai fazer. Amém? Declare comigo, se Deus falou, Ele vai fazer. Não deixe essa expectativa humana, né? Porque nós temos isso. Não deixe ela te desanimar. Porque às vezes, meu irmão e minha irmã, estamos ouvindo a razão. Imagina Abraão. Abraão, sai da tua casa, da tua parentela, porque eu vou te mostrar uma outra terra. Imagina Abraão falando isso para a família dele, dizendo assim, eu vou sair daqui, tá? Mas que Deus é esse que você não está vendo? Não estou vendo, mas Ele falou comigo. Contra a razão, Abraão creu que Deus estava falando com ele. Contra a razão, Abraão creu que teria um filho. Não trabalhe com a razão, meu irmão e minha irmã, porque muitas vezes a razão está na contramão de Deus. Mas o Espírito Santo, Ele vai te levar para o entendimento essa noite. Ouça a voz de Deus, ouça a voz do Espírito Santo, porque esses dias, meu irmão e minha irmã, são dias para ouvirmos a voz do Espírito Santo, porque Ele vai falar com você, amém? Declare comigo, essa semana, Deus vai falar comigo. Porque eles voltaram, olha o versículo seguinte, eles voltaram, aquelas mulheres foram no sepulcro, de madrugada, ao versículo 23, não acharam o corpo de Jesus, mas tiveram uma visão de anjos, e os anjos disseram para ela, ele está vivo. Declare comigo, o corpo não estava lá, mas ele estava vivo. Mudaram na hora, foram lá para ver um defunto, porque elas levaram especiarias para ungir o defunto. Ih, pastor, essa palavra aí, defunto. Foram ungir um cadáver, chegaram lá, não tinha cadáver. E os anjos disseram, o que vocês estão fazendo aqui? Ele não falou para você que ele ia ressuscitar? Ele ressuscitou, ele está vivo. Será, meu irmão, que tem que aparecer um anjo na nossa frente para dizer assim, ele está do seu lado hoje. Ele está vivo. Ele vive. E Ele criou o céu e a terra. Jesus disse, todo poder foi me dado no céu e na terra. Deus está aqui, meu irmão. Jesus dizendo para eles, todo o poder foi me dado no céu, mas também na terra. Poder de mudar situações, porque elas viram um anjo, e aí mudou as coisas. E às vezes somos assim, né? Criticamos Tomé, né? Muitas vezes as pessoas falam, o teste de São Tomé, antigamente tinha muito disso. Eu tenho que ver para crer. Se você tem que ver para crer, então não é fé. Porque a fé é o firme fundamento daquilo que não vemos.
mas daquilo que cremos. Se você está vendo, não é fé. Deus não trabalha com isso. Deus trabalha com a fé. Olha o versículo seguinte, estamos caminhando para o final. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro, verificaram com exatidão, ou seja, Jesus não estava lá, mas não o viram. Olha aí, ó. O anjo não está mais lá. Não, então precisa ver se elas estão falando a verdade. É igual você vem nesse culto, é igual você está nos assistindo. Jesus fala com você. Posso ouvir um glória a Deus aí? Deus te toca, né? Deus fala com você, e você às vezes comenta com uma pessoa: olha, Deus me tocou naquele lugar. Será mesmo? Mas qual vai ser a data dessa bênção? É assim, né? O mundo quer a data, né? Quando acontecer eu vou acreditar. Meu irmão, o mundo trabalha assim, você sabia disso? O mundo quer uma solução, vista. E o Senhor diz: não, eu não trabalho por vista, eu trabalho por fé. Coríntios capítulo 1, versículo 2. Vamos para o último texto. 1 Coríntios, carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta. Capítulo 2, a partir do versículo 9. Nós já vamos orar. Em nome de Jesus, Deus vai tocar essa noite. Primeira carta de Paulo aos irmãos de Coríntio. Capítulo 2, a partir do versículo 9. Olha que Paulo diz: mas como está escrito, nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito, ele prescruta todas as coisas, até as profundezas de Deus. Você viu que interessante? Há uma revelação na sua vida e na minha vida. Ore cantalabashai. Há uma revelação que Deus vai trazer, que está no coração de Deus, meu irmão e minha irmã. Algo preparado que vai surpreender a sua vida. Não com notícias ruins. E de pregar o evangelho a toda criatura. O evangelho das boas novas. E com as boas novas que estamos esperando, porque ele tinha uma expectativa. Quando João Batista apareceu, eu falava assim: o quê? Esse barbudo aí, ele não tem nem casa para morar, nem tem roupa para se vestir, parece um doido, come coisa estranha. E Jesus disse: não nasceu barriga de mulher como João Batista. Era o representante do céu. Olha aí, frustrou as expectativas dele. Quando apareceu Jesus, disse assim: o quê? Isso aí é o filho do carpinteiro. Se ele é rei, cadê os cavaleiros deles? Se ele é rei, onde é que está o dote dele? É como se Deus estivesse falando para mim e para você. Olha, preste atenção aqui, meu irmão. Como se Deus estivesse falando para mim e para você essa noite. A expectativa nossa, muitas vezes, vai ser frustrada. Mas a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Deus sabe o que é melhor para mim. Deus sabe o que é melhor para você. Alamassuri cantarabachai. Deus sabe, meu irmão. E você e eu, muitas vezes não estamos vendo. E Deus fala assim: vai ser assim mesmo. É assim que eu trabalho. Não quero que você veja. Estou trabalhando nos bastidores. Estou fazendo aquilo que vou te surpreender. Nós lemos na palavra que esse Jesus que nós conhecemos, ele é galardoador, né? O que quer dizer isso, pastor? Ele é aquele que gosta de presentear, né? Sabe aquele presente, meu irmão e minha irmã, que você está querendo há muito tempo? Aí chega aquele amigo, aquela amiga e diz assim: trouxe um presente para você. Uai, mas era isso mesmo que eu queria. Como você sabia? Jesus está preparando isso para mim e para você. Estou sentindo muita presença de Deus aqui. E talvez a nossa expectativa é outra, né? E vai vir coisa ruim. Deus está falando para muitas pessoas: eu vou te surpreender.
nos bastidores. Porque Paulo está dizendo, mas esse Deus, Ele vai nos revelar pelo Espírito. Vai trazer à tona essas coisas. Olha o que ele diz no versículo 12, estamos caminhando para o final. Chama a equipe de louvor. Olha que Paulo diz: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus. Você vê que interessante? Disto falamos, também em palavras não ensinadas por sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. A sua saída e a minha saída, alamashuri cantarabashai, vai ser pelo Espírito. Jesus estava dizendo para eles: olha, vocês não entenderam nada. Aquela cruz foi passageira, foi só um tempo. Oh, meu irmão e minha irmã, é só um tempo. Deus está falando para muitas pessoas aqui, ó, é só um tempo. Ai, pastor, é só um tempo. Ai, mas aquela cruz é só um tempo. Precisava meu filho passar ali. Era necessário. Porque enquanto ele morria naquela cruz, ele ganhava autoridade. Sabe esse problema que você está passando? Deus está dizendo, ó, você está ganhando autoridade. Por isso que Jesus disse, toda autoridade foi me dada no céu e na terra. Porque para resolver o problema da terra, precisava de um cordeiro. Às vezes queremos as coisas e Deus diz assim, ó, eu vou te dar primeiro autoridade. Porque quando chegar isso na sua mão, ninguém te tira mais. Não tem maldição hereditária, não tem mandinga, não tem azar. Vai chegar na sua mão e ninguém vai te tirar. Porque eu estou te dando autoridade. Fique de pé nesse momento, meu irmão. Essa noite o Espírito Santo quer dar iluminação, porque eles não enxergavam Jesus, estava do lado dele. E quando eu estava falando essa palavra, fazendo essa palavra, Deus me falava que há pessoas que não entendem que Jesus está junto de você, que Ele não te abandonou. E você fica olhando para a televisão, fica olhando para os movimentos e esquece que Jesus está com você. Estou sentindo o presente de Deus aí. Jesus está com você também, que está nos assistindo. Não deixe essas coisas entrarem no seu coração. Deixe Jesus prevalecer no seu coração, porque a porta de entrada é o seu coração. O salmista diz, eu não colocarei nada na minha frente que contamine o meu coração, que estrague a minha fé. Sempre abra a palavra de Deus. Glória a Deus, você que está nesse culto ouvindo essa noite, você que está aqui essa noite, glória a Deus pela sua vida. Nós vamos orar agora, e eu tenho certeza que o Espírito Santo vai tocar a sua vida. Feche seus olhos. Nós vamos estar aqui, nós vamos estender a mão para você. Eu quero que você feche seus olhos, abra suas mãos no seu lugar, né? Porque nós estamos seguindo todas as normas de saúde. E você que não veio aqui essa noite, pode vir no próximo culto, pode vir nos domingos. Tem muitas cadeiras disponíveis, temos máscaras, temos tudo preparado para você.
porque o culto presencial é uma bênção também que Deus nos dá. Aramashuri Kantarabashai. E essa noite o Espírito Santo quer tocar na sua vida. Nós vamos cantar um cântico na presença de Deus. Deixe esse cântico entrar no seu coração, porque nós vamos orar pela sua vida. Mas peça para Jesus essa noite tirar toda a dificuldade do seu coração, tudo aquilo que impede você de enxergar Deus na sua vida. Há pessoas aqui que não estão enxergando mais a promessa. Aramashuri Kantarabashai. Acha que isso vai continuar indefinidamente, mas você esquece que Jesus passou por aquela cruz. Ele não ficou naquela cruz. Tudo passa, mas tudo há um propósito de Deus. Akalamashuri Kantarabashai. Feche seus olhos, abra suas mãos. Deus vai mover hoje. Aleluia. Jesus.